Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a história do Jiu-Jitsu e como ele chegou aqui no nosso país, né? O Jiu-Jitsu que nós conhecemos hoje, ele não veio do Japão para cá dessa forma, correto? O senhor Matsuyo Maeda, conhecido também como Conde Koma, trouxe o Judô, na época, para cá. Como foi isso? Ele veio fazendo algumas passagens pela América Central e alguns países, pela América do Sul e residou residência em Belém do Pará, aqui no Brasil, no nosso norte, né? E lá ele conheceu o Gastão Gracie. É isso aí, o pai dos mestres Carlos e Hélio Gracie. O Gastão Gracie, então, incentivou seu filho Carlos a ir até o Conde Koma aprender o judô. Ele gostou, aprendeu as técnicas e eles vieram logo após isso para o Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. E o Carlos Gracie foi quem ensinou jiu-jitsu aos seus irmãos, inclusive ao mestre Hélio Gracie. E é aí que tudo começa. Porque o Hélio Gracie era muito franzino, assim como seu irmão Carlos, mas o Hélio ainda tinha alguns problemas de saúde. E o que ele fez? Ele percebeu que a técnica que o irmão dele trouxe, que já tinha modificado um pouco, mas que veio do Japão, não privilegiava o seu perfil, o seu biótipo, o seu perfil físico. E ele começou então a transformar aquilo que ele recebeu no jiu-jitsu que nós temos. Ele começou a identificar que poderia se usar todos aqueles movimentos de uma forma muito mais simples e fácil, a partir de alavancas, possibilitando assim uma pessoa mais leve ou menor competir com uma pessoa maior, mais pesada e ter a mesma eficiência. Então o senhor Hélio Gracie começou a fazer modificações no que nós conhecemos hoje para o jiu-jitsu. O senhor Matsuyo Maeda também foi professor lá em Belém de outros mestres, tá? Como por exemplo do mestre Luiz França. Luiz França, na década de 1930, também veio para o Rio de Janeiro e ensinou, começou a dar aulas para o Oswaldo Fada, o mestre Oswaldo Fada. Em 5 anos, o mestre Oswaldo Fada concluiu os ensinos e pegou a faixa preta. Em 1950, ele abre a sua própria academia no subúrbio do Rio de Janeiro. A diferença entre o Oswaldo Fada, a sua academia, e a Academia Gracie ficou no seguinte: a Academia Gracie geralmente ficou instituída entre a parte mais alta da sociedade, enquanto o Oswaldo Fada sempre preferiu e estava já, né, nesse contexto suburbano do Rio de Janeiro, fazendo apresentações em circos, fazendo apresentações em igrejas, fazendo apresentações em praças e palcos. Esse era o jiu-jitsu que o Oswaldo Fada estava demonstrando para a população, jiu-jitsu que todo mundo tinha acesso. Não que a família Gracie, as pessoas não tivessem acesso, mas era um pouco mais restritivo por conta do público um pouco mais seleto que acabou se associando aos Gracie. Por não ter condições de divulgar o seu jiu-jitsu, porque o Oswaldo Fada, é interessante falar da família Fada, porque da família Fada, do Oswaldo Fada, vieram a Nova União, do mestre Del, vieram também a GF Team. É interessante porque os Fada, eles tinham um jiu-jitsu muito aprimorado, tá? E como eles não tinham valor em espécie, dinheiro, para custear as propagandas e os seus programas nos jornais, em revistas, o que ele fez? Ele fez uma nota pública convidando atletas da Gracie para um desafio. É isso aí. Na década de 1950, ele publicou um desafio aos atletas da Academia dos Gracie. E, claro, óbvio, o senhor mestre Hélio Gracie aceitou. E esse primeiro encontro foi na Academia Gracie. Praticamente 20 atletas Fada versus 20 atletas Gracie. E o que aconteceu? Os 20 atletas Fada venceram os atletas da Gracie. Em sua maioria por chaves de pé e joelho, né? E houve um segundo encontro. Sim, houve uma segunda vez em que eles também tiveram um confronto Fada e Gracie, onde os Fada novamente levaram a melhor. E daí começou a surgir aquela máxima do jiu-jitsu no jargão de que pé é coisa de suburbano. Todas as vezes que os alunos Fada pegavam, entravam numa chave de pé, numa botinha, os alunos da Gracie gritavam suburbano, suburbano, fazendo uma alusão que somente pessoas com
baixo poder aquisitivo, ou os alunos fada, utilizavam de técnicas, de recursos de perna e de pé. O que hoje, é claro, nós sabemos que, poxa, é perfeitamente válido e sempre foi, né? O jiu-jitsu, ele utiliza todas as partes do corpo com suas alavancas. Então, tá aí um pouco da história do nosso jiu-jitsu, né? Envolvendo as famílias Gracie e a família do Oswaldo Fada. Valeu, galera. Não se esquece aí de se inscrever no canal, de curtir isso aí. E tamo junto, os...